cheguei, que é o canal Eterno Foda. Eu vou fazer uma pergunta pra você. De que você tem medo? Você já fez essa pergunta pra você mesmo? De que você tem medo? Você tem medo de pesadelo? Você tem medo de roda gigante? Você tem medo de leões, cachorro? Você tem medo de aranha? Você tem medo de barata? Você tem medo de perder alguém? Você tem medo de um dia morrer? Tem medo de ser enterrado vivo? Você já fez essa pergunta pra você? De que você tem medo? Muitas pessoas têm medo de muitas coisas. Mas uma pesquisa feita por uma grande universidade dos Estados Unidos comprovou que 15% da população inteira do mundo tem medo de falar em público. E diferente de que vocês estão entendendo, vocês falam, 15% da população. Sim, porque 15% da população mundial, porque a população mundial tem mais de 7,5 bilhões de pessoas. Pode até ter mais ou pode até ter menos, porque às vezes morrem pessoas, às vezes nascem pessoas. Isso é uma média. E vamos continuar aqui. Enquanto você acha que as pessoas têm mais medo de morrer, você está enganado. Essa é a segunda maior pesquisa, que é 10%. 10% da toda a população mundial tem medo de morrer. Por que 15% tem medo de falar em público? Isso é uma fobia muito perigosa, que afeta muitas pessoas no mundo inteiro, entendeu? Afeta até aos grandes empresários, aos grandes pessoas, jogadores, não importa quem seja. Essa é um grande medo da população. Existem outros medos, como medo de aquelas fobias famosas, né? Que é medo de aranha, fobia de altura. Tem pessoas que não conseguem ficar 10 metros de altura, que 5 metros de alturas já tem aquele medo de desmaiar. Não aquele medo assim, de olhar pro chão, tô com medo. Não, eu falo medo assim de dar um treco, dar um medo sombrio na pessoa. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E eu vou falar por quê. Você não pode criar as expectativas antes mesmo daquilo acontecer. O cérebro trabalha de forma, como eu posso dizer, de forma que você cria seus pensamentos como sonhos que são formados pelo seu inconsciente que forma os seus laços, o que você vai ser, a sua personalidade, e isso vai gerando cada vez mais fortalecimento naquilo. Então, um exemplo aqui, tipo, eu tenho medo de altura, um exemplo aqui, tipo, eu vou subir lá a laje, não tenho medo de altura, o meu pensamento é de cair lá. Tá entendendo? Antes de você subir lá, você já tem aquele pensamento. Você tem que pensar positivo sempre. Você não pode pensar negativo, porque é capaz de você cair mesmo. Porque seu cérebro ativa aquilo e seu corpo reage, entendeu? Se fosse, o cérebro é como se fosse a placa-mãe de tudo. O centro do corpo. É ele que forma todo o conhecimento que você tem na sua vida. Isso é o inconsciente também, né? Claro. Outra forma de você não é você nem pensar no medo. Mas isso é mais difícil, né? Porque talvez em grande caso é muito forte essa fobia. Essa fobia é muito perigosa. Se você tem muito isso, se você tem medo de qualquer coisa, num ponto de nem tentar fazer aquilo,
Você tem que procurar o médico, procurar a psicóloga. É muito... Isso pode crescer mais e virar uma fobia perigosíssima. Isso não é brincadeira que eu tô falando, não. Você pode pesquisar isso aí no Google aí que eu tô falando sério. Ou pode colocar nos comentários aí que eu posso te responder. E foi eu que pesquisei esses dias. Tem outras fobias também, de meio escuro. Outra coisa, uma curiosidade rápida aqui. Se você ficar 3 dias no escuro pleno, é perigoso você ficar cego. Foi... Eu pesquisei lá e vi isso. É muito, mas muito difícil conviver com isso, fobias. Eu tenho medo assim, de falar em público. Tudo bem. Se você tem medo, você tem que treinar aquilo. Treina até você pegar o hábito. Tudo é treino. Se você tem medo assim de altura, vá pouco a pouco, em degrau em degrau, em altura, em algo que você se divirta. Vá em parques, vá em lugares de competições para subir. Se você tem medo escuro, use o seu quarto, deixa tudo escuro por uns 5 minutos. Depois fique de vendas, vá treinando para você perder o medo. É isso aí, galera. Tomara que vocês tenham entendido que o medo todo mundo tem. Basta você conseguir controlá-lo de forma que você consiga não se arrepender depois e não deixar ele crescer dentro de você. É isso aí. Tchau, tchau.